Olá, turma. Tudo bom com vocês? Vamos aqui para mais uma aula, né? Como vocês já me conhecem, eu sou o professor Ediel Pereira Militão. Vou estar lecionando a disciplina de História, né, para vocês da oitava série. É um livro que a gente, né, trabalhou, está trabalhando, quer dizer, é esse aí, a nova história crítica de Mário Schmidt, né? Bom, aula passada, a gente começou a falar sobre a Revolução Russa, né? Início, como aconteceu, por que aconteceu. E nós terminamos nossa aula passada, né, falando sobre, no início, né, sobre a guerra e o início dessa revolução, né? Antes de nós continuar com esse capítulo, que é o capítulo 3, vamos responder, né, o exercício passado na última aula. Espero que, acredito que vocês tenham respondido. Então vamos corrigi-los, né? Vamos lá. Primeira questão foi: compare a situação econômica da Rússia e da Europa Ocidental no século XX. Bom, a Rússia era um dos países mais pobres e atrasados do mundo. Já a Europa Ocidental, a economia já era industrial. Já tinha muitas fábricas, então era muito mais evoluída. Questão número 2. Compare e analise as fotos e descreva as diferenças sociais que havia na Rússia antes de 1917. Havia muita desigualdade. A nobreza russa era dona de quase todas as terras. Os camponeses trabalhavam como se fossem animais de cargas e viviam esfarrapados. 3. Caracterize o regime político czarista da Rússia pré-revolucionária. Bom, o czar, quer dizer, como foi falado, o imperador, era quase um soberano absolutista. Não havia parlamento nem constituição. Era proibida a existência de qualquer partido político. Indique 4. Indique qual era a corrente política que orientava os social-democratas russos. Esse partido seguia as ideias do capitalismo, do socialismo científico, de Marx e Engels, que buscavam uma aproximação entre os operários e camponeses, com a classe média para organizar a luta do povo russo contra a opressão czarista. Questão número 5. Mostre o que havia de comum e diferente entre os partidos dos mencheviques e os bolcheviques. Bom, os dois eram socialistas e concordavam naquele momento que a Rússia não estava preparada para o socialismo. Isso era o que eles tinham em comum. A diferença era que os mencheviques queriam ter o maior número de simpatizantes, sem cobrar e exigir nada deles. Já os bolcheviques queria ser uma organização super disciplinada, com dedicação total dos militantes. Os membros deveriam ser um verdadeiro revolucionário profissional. Bom, essa foi a nossa correção da aula passada. E agora vamos iniciar a segunda parte do capítulo 3, ver como é que ocorreu essa revolução e o que aconteceu pós-revolução. Bom, a Revolução Burguesa de 1917.
A Revolução Democrática Burguesa, tão esperada pelos partidos de oposição, tinha acontecido. Não havia mais o imperialismo. A Rússia amanhecia como um país democrático. Todos os partidos políticos tiveram autorização para funcionar. Havia acabado a censura sobre a imprensa. Os presos políticos foram libertados. Os exilados políticos no estrangeiro tiveram permissão para retornar. Enquanto não se elegia uma Assembleia Constituinte, funcionava um governo provisório chefiado por Alexandre Kerensky. O governo provisório era composto pela união de vários partidos políticos. Os principais eram o Partido da Burguesia Liberal, que encarava a necessidade de a Rússia se tornar um país capitalista industrial semelhante à Inglaterra e à França, né? A Revolução de Março de 1917 foi democrática porque teve participação popular. Acabou com as tiranias imperialistas e conquistou amplas liberdades políticas. Também foi burguesa porque, em primeiro lugar, não era uma revolução que contestava o capitalista. Capitalismo, perdão. Em segundo lugar, porque os partidos políticos da burguesia liberal mais organizados certamente tinham sido muito menos perseguidos pelo imperador do que os socialistas, e que controlavam o governo provisório. A situação era complexa, né? Bastava ver que os partidos de esquerda também apoiavam o governo de Kerensky, né? Os mencheviques apoiavam o governo provisório, porque achavam que a Rússia tinha dois caminhos possíveis: ou o apoio ao governo democrático burguês, ou os ricos de volta à ditadura imperialista. Então eles preferiam com que consideravam o menor dos males. Para eles, a Rússia ainda precisava de muitos anos de desenvolvimento capitalista até ficar madura para se tentar uma revolução socialista. A Revolução Socialista de novembro de 1917. Naquele momento, os bolcheviques, orientados pela ideia radical de Lenin, tinham uma avaliação diferente. Para eles, o mundo estava em crise. Parecia que o fim da Guerra Mundial provocaria revoluções socialistas em toda a Europa. Os bolcheviques não queriam perder essa oportunidade histórica. O imperador tinha caído, porque o povo queria paz, pão e terra. Mas o governo provisório nada fez a respeito. O racionamento de comida permaneceu, enquanto a burguesia se fartava em banquetes e festa. Os nobres latifundiários continuaram com suas propriedades rurais intactas. A paz também não tinha, porque a Rússia manteve-se na guerra. Agora vocês imaginem a decepção do povo russo. Por isso, os bolcheviques não deram trégua ao governo burguês. Nas fábricas, nas trincheiras, nos navios, nas aldeias camponesas, lá estavam eles, com seus panfletos e discursos atacando a burguesia
agitando, organizando, estimulando a revolta generalizada. Lenin, o líder bolchevique, acreditava que seria possível uma revolta imediata dos trabalhadores contra o governo provisório. Para tal, bastaria preparar os trabalhadores para a tomada do poder. Era essa a ideia revolucionária que Lenin tinha em mente quando declarou, abre aspas, todo o poder aos sovietes. Os sovietes eram a chave da revolução socialista. A ideia de Lenin era que os trabalhadores deveriam derrubar o governo provisório. No seu lugar, haveria um outro tipo de Estado, baseado na democracia dos sovietes. Esses sovietes é que iniciaram a construção do socialismo. A proposta de Bolchevique foi levada aos sovietes de todo o país. Nos principais, a adesão foi entusiasmada. Os sovietes de Petrogrado, que era a capital da Rússia, elegeu um comitê revolucionário formado por bolcheviques. Seu presidente era Leon Trotsky. Seguindo a sugestão de Lenin, o soviete de Petrogrado distribuiu armas para operários e contou com a colaboração de muitas unidades militares cujos soldados preferiam desobedecer os coronéis generais para seguir os bolcheviques. Era uma fria madrugada do dia 6 para o dia 7 de novembro de 1917. As tropas vermelhas, organizadas pelos bolcheviques, começaram a tomar os principais pontos da capital. Em Moscou, acontecia a mesma coisa. Quase não houve resistência. De modo geral, os soldados e os povos estavam com os bolcheviques. O palácio do governo foi cercado e os ministros presos. Kerensky, que era o atual governo provisório, conseguiu fugir para os Estados Unidos disfarçado de mulher. No momento que acontecia, no mesmo momento, acontecia um congresso de representantes dos sovietes de toda a Rússia. Quando receberam a notícia de que o governo provisório não mais existia, eles aplaudiram de pé. Estava claro que seriam eles os representantes do povo trabalhador, que deveria eleger seu primeiro governo socialista da história. E assim foi feito. Na direção do governo soviético estava Vladimir Lenin. Ao seu lado, bolcheviques notáveis como Trotsky, Bukharin, Zinoviev, Stalin e Kamenev. O governo soviético. Como é que vamos entender como foi esse governo? O governo provisório havia prometido pão em terra, mas não cumpriu. Os bolcheviques cumpriram sua promessa, então? Bom, o primeiro ato do governo bolchevique foi o Decreto das Terras. Simplesmente, os latifúndios foram extintos. Todas as terras da nobreza foram distribuídas para as famílias camponesas. Você pode perguntar, mas e os nobres?
não pediram ajuda à polícia ou ao exército? Impossível. E os camponeses e os operários estavam armados até os dentes. Formava o Exército Vermelho, que seguia os bolcheviques. Diante do povo revolucionário, em armas, só restava aos nobres e os burgueses encher as malas de riquezas e fugir. Para normalizar o abastecimento nas grandes cidades, foram criados comitês operários. Nenhum grande comerciante poderia fazer especulação com seus estoques. Houve depósitos invadidos por soldados bolcheviques e os gêneros foram distribuídos para a população carente. Os bolcheviques também cumpriram a promessa de sair da guerra. Assinaram um acordo de paz com a Alemanha, o tratado que foi conhecido como o Tratado de Brest-Litovsk. Desse modo, a Rússia saiu da Primeira Guerra antes que ela acabasse. Comunismo de guerra. 1918 até 1921. Os países capitalistas ficaram apavorados com a Revolução Socialista na Rússia. E se ela se espalhasse pela Europa? Trataram então de formar exércitos e invadiram a Rússia Soviética com o objetivo de derrubar os bolcheviques. Ao todo, 14 países atacaram, incluindo forças militares dos Estados Unidos, Japão, França e Inglaterra. Claro que muitos russos não aceitavam os bolcheviques, principalmente os ricos, os burgueses e a nobreza, mas também muita gente da classe média. As tropas distantes das grandes cidades que não estavam influenciadas pelo movimento revolucionário também se mantinham obedientes às antigas autoridades. Formaram o Exército Branco, que tentou derrubar os bolcheviques e restaurar a ordem burguesa. Assim começou uma sangrenta guerra civil entre os vermelhos, que eram os bolcheviques, e os brancos, que eram os contra-revolucionários. Esse período de guerra civil, juntamente com a intervenção estrangeira, ficou conhecida como comunismo de guerra e durou de 1918 a 1921. Para enfrentar os brancos e os invasores, os bolcheviques tomaram medidas que muitos consideraram o início de uma ditadura do Partido Bolchevique, cuja o nome foi mudado depois para Partido Comunista. Nem todos os partidos eram antissocialistas, mas os bolcheviques achavam que quem não ficava do lado deles estava objetivamente ajudando a contra-revolução. Por isso, todos os outros partidos políticos foram proibidos. A imprensa passou a ser censurada. Em todos os cantos se desenvolvia a crença de que qualquer um que criticasse o governo era inimigo do proletariado e do socialismo. Enquanto isso, o governo soviético tomou quase todas as grandes fábricas, bancos e empresas que passaram a ser propriedade do Estado, dirigidas por funcionários nomeados pelo governo. A alta burguesia
começava a desaparecer na Rússia soviética. E outras medidas radicais foram adotadas. Nas empresas, os salários de todos os trabalhadores foram quase totalmente igualados. Procurou-se abolir o uso do dinheiro, e os camponeses foram obrigados a fornecer parte de sua produção de graça para melhorar o abastecimento da cidade. A contra-revolução então foi derrotada. Os soldados estrangeiros invasores estavam exaustos. O mundo tinha acabado de sair da Primeira Guerra. Ninguém queria se meter em outra batalha. O exército branco se viu sozinho. Eles estavam em minoria e acabou batido pelo exército vermelho. Muitos camponeses russos lutaram bravamente ao lado dos bolcheviques porque temiam ter que devolver suas terrinhas recém-conquistadas aos antigos donos. Em vez de atacar a Rússia, o Ocidente capitalista preferiu cercá-la com um cordão sanitário. A ideia era fechar a Rússia soviética para o mundo, não ajudá-la em nada, não importar nada dela, não emprestar dinheiro, não oferecer tecnologia, sufocar o país e irritar o povo até que ele não aguentasse mais e derrubasse os bolcheviques. A situação estava realmente complicada. Pobre, arrasada pela Primeira Guerra Mundial, destruída pela Guerra Civil, a Rússia viveu uma das mais terríveis epidemias de fome do século XX. Não havia comida porque as plantações tinham sido destruídas pelos combates. Milhões de pessoas morreram de fome. Houve casos de famintos que devoraram cadáver fresco. Daí a lenda de que comunista come criancinha. Será mesmo que alguém sensato poderia imaginar que num país tão atrasado e sofrido seria possível construir uma sociedade que superaria os países capitalistas mais desenvolvidos? De certo modo, parece até uma loucura, não é mesmo? Um pouquinho de capitalismo. A NEP. Essa NEP significa a nova política econômica, né? Nela a gente vai falar sobre plano de recuperação da economia russa, entre outros temas. Terminada a fase do comunismo, da guerra, a Rússia ganhava um pouco de paz para construir uma nova cidade. Em 1922, o país passou a se chamar União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que abreviadamente ficou conhecido como URSS. Conforme proposto de Lenin, o governo adotou a nova política econômica. O objetivo era recuperar a economia. As medidas radicais do comunismo de guerra foram abandonadas. Houve permissão para que pequenas empresas privadas pudessem existir. Por exemplo, o indivíduo poderia ser dono de uma pequena loja, fábrica ou fazenda com meia dúzia de empregados. Uma espécie de mini-capitalismo controlado pelo Estado socialista, que continuava sendo dono das maiores empresas. Também foram assinados
alguns acordos com empresas estrangeiras que podiam fornecer capital e tecnologia tão necessário para o país. O plano da NEP deu certo. Realmente, em 1927, a economia soviética já apresentava sinais de recuperação, mas a situação política iria mudar profundamente com a ascensão de Stalin. Agora, a gente vai ver a disputa entre Stalin e Trotsky. Pouco antes de falecer, em 1924, Lenin se preocupou com a deformação burocrática do socialismo. Muitos operários e camponeses, líderes do movimento soviético, tinham morrido na guerra civil ou havia entrado para o partido e se tornado obedientes demais. Lenin estava preocupado porque os soviéticos tinham perdido a autonomia e os funcionários do partido estavam acumulando muitos poderes, principalmente o chefe dos burocratas, que era o Stalin, considerado rude e agressivo. Embora não fosse profeta, Lenin adivinhava o futuro. Após a morte de Lenin, houve uma disputa de poder entre os dois mais importantes dirigentes soviéticos, que foi o Leon Trotsky e o Joseph Stalin. Trotsky acreditava que a Rússia acabaria fracassando se continuasse solidária. Para ele, o socialismo só daria certo caso se espalhasse por toda a Europa. Para isso, defendia a revolução permanente, ou seja, que o socialismo da Rússia deveria ser constantemente renovado e que o país precisava se empenhar em espalhar a revolução socialista pelo continente. Stalin era mais prudente. Dizia que a proposta de Trotsky não passava de uma ideia suicida porque funcionaria como pretexto para que a Rússia fosse novamente invadida. Para ele, a segurança da Rússia seria o valor supremo, mesmo que para isso uma revolução socialista em outro país tivesse de fracassar. Ele defendia a tese de que a Rússia era um país enorme, cheio de recursos naturais e uma grande população, e que por isso daria certo construir o socialismo dentro dela. Mais tarde, quando houvesse chance, ficaria mais viável ajudar a difundir o socialismo pelo mundo. Portanto, Stalin defendia a tese do socialismo num país só. É possível que ambos estivessem errados e certos ao mesmo tempo. A Rússia era atrasada demais, mas a Revolução Europeia tratava-se de um sonho distante. O problema é que Stalin estava acumulando poderes demais, ficou tão forte dentro do país comunista que derrotou Trotsky. Pouco depois, Trotsky foi obrigado a abandonar o país, em 1927. Stalin tornou-se o senhor todo-poderoso da Rússia. Um verdadeiro ditador socialista, quase um imperador comunista. Durante o seu governo, milhares de comunistas foram presos e fuzilados. Agora a gente vai entender realmente como funcionou essa ditadura stalinista. Stalin teve o poder
na Rússia até o dia de sua morte, em 1953. Exerceu esse poder como um ditador. De acordo com a teoria de Marx e de Engels, na sociedade socialista, o Estado se desenvolveria aos poucos. Os trabalhadores administrariam as empresas e a economia. Democraticamente, a própria sociedade se autogovernaria. Lenin acreditava que os soviéticos teriam cada vez mais poder para decidir no lugar do Estado. Porém, nada disso aconteceu na Rússia. No tempo de Stalin, o Estado inchou e passou a engolir tudo. A sociedade ficou sem autonomia. Os soviéticos perderam todo o poder, transformando-se em meros fantoches do governo. A Rússia era uma ditadura. O Partido Comunista tomava todas as decisões importantes. As eleições eram apenas uma encenação, já que só havia os candidatos oficiais. Quem acreditasse que o governo ia para a prisão, as greves foram proibidas e os sindicatos subordinados ao Estado. O pensamento independente ficou abolido. Nos livros, nas escolas e universidades, só poderiam ser divulgadas as ideias bitoladas dos burocratas do Partido Comunista de Stalin. Até as obras de arte moderna foram proibidas, porque eram tidas como arte burguesas, decadente, incompreensível para a massa trabalhadora. O governo soviético se autoproclamava a ditadura do proletariado. Mas como o proletariado podia cada vez menos dar palpites, melhor seria dizer a ditadura da burocracia. O sucesso econômico socialista. Stalin acabou com a neve. Ele tinha uma visão própria do que era o socialismo. Todas as empresas passavam a pertencer ao Estado, mesmo as pequenas fábricas ou lojas. A economia tornou-se rigidamente planejada pelo Estado. Os planos econômicos eram elaborados para vigorar de 5 em 5 anos. Daí o nome de planos quinquenais. Foi dado prioridade total para a indústria de base e setores de infraestrutura. Isso significa que o Estado investiu principalmente em indústria de aço, motores, navio, guindaste, cimento, petróleo, estradas, caminhões, hidrelétricas, máquinas agrícolas. A indústria de bens de consumo teve pouca atenção. O resultado foi um crescimento espetacular da economia. Nenhum país no século XX cresceu tanto. Em 20 anos,
a Rússia se transformou numa potência econômica mundial. Mas a produção de bens de consumo ficou muito deficiente, ou seja, a Rússia havia tratores à vontade para a agrícola, mas as lojas apresentavam vitrines monótonas, mostrando sempre os mesmos 2 ou 3 modelos antiquados de sapatos ou de roupa. No capitalismo, as vitrines expõem produtos maravilhosos, mas nas calçadas pode haver mendigos. No socialismo soviético, as vitrines eram pobres, mas as calçadas não abrigavam miseráveis. O que é mais importante? A vitrine ou a calçada? Será que é possível construir uma sociedade com vitrine e com calçada, isto é, sem miséria e com um farto de consumo? Agora a gente vai falar sobre a planificação econômica socialista. Produzir secadores de cabelo ou sapatos para crianças? O que é mais importante para um país? Se o país é pobre, com muitas crianças farrapadas, parece mais interessante que, primeiro, os pezinhos estejam protegidos, não é mesmo? Mas quem é que decide o que vai ser produzido? O capitalismo é uma economia de mercado. Quem decide o que vai ser produzido são os empresários. Afinal, a base do capitalismo é a propriedade privada. E os proprietários das fábricas, terras e empresas são os empresários capitalistas. O principal objetivo deles é o lucro. Eles investem capital no setor que der mais lucro. Dessa forma, se fabricar secadores de cabelo der mais lucro do que fabricar sapatos, os empresários vão investir em indústria de secadores. Perceba que isso não é maldade com as crianças. O empresário simplesmente não é maluco de produzir coisas que irão dar prejuízo. Ele não quer ir à falência. O empresário obedece às formas de mercado que são incontroláveis. Na teoria marxista-leninista, o socialismo seria uma economia planificada. Em princípio, como não há propriedade privada, o objetivo não seria o lucro do empresário, mas o bem-estar social. Assim, o próprio povo trabalhador decidiria o que deve ser produzido, já que no socialismo a propriedade das empresas é coletiva, ou seja, pertence a todo o povo trabalhador. Os marxistas dizem que a planificação econômica mostra que o socialismo teria uma economia mais democrática e social. Os defensores do capitalismo alegam que é impossível planejar toda a economia e que, por isso, o mercado e o lucro seriam os melhores meios para se escolher o caminho mais eficaz e racional para a produção econômica. Na Rússia stalinista, a planificação econômica pareceu dar certo durante algum tempo. Realmente, a indústria pesada se desenvolveu bastante. Entretanto, os planos econômicos não eram democráticos. O povo não participava, apenas cumpria as ordens do governo.
Os planos eram todos feitos por técnicos e burocratas do Estado. Muitas vezes, em vez de eficácia econômica, havia mesmo era uma administração confusa e lenta. O endeusamento de Stalin. Ele foi considerado como Deus para a Rússia. Na Rússia stalinista, se a polícia secreta apenas desconfiasse de que uma pessoa não era a favor do governo, isso já era suficiente para o sujeito ser condenado. Milhares e milhares de indivíduos foram enviados a campos de trabalho forçado na Sibéria, os terríveis gulags. Muita gente foi torturada até a morte. Pelos guardas stalinistas. Os stalinistas era ditadura, campos de concentração, tortura. Isso nada tinha a ver com os ideais de Marx e Engels. O mais irônico disso tudo é que Stalin também perseguia os comunistas. Bastava um comunista criticar Stalin para cair em desgraça. Nos anos 30, quase todos os antigos líderes bolcheviques, antigos amigos de Lenin, foram expurgados do partido, ou seja, presos e fuzilados sob a acusação de serem inimigos do socialismo. É claro que esses julgamentos nos processos de Moscou não passavam de farsa, encenação grotesca para condenar a velha guarda bolchevique, que se opunha à tirania stalinista. O resultado foi que, com certeza, nenhum país perseguiu, prendeu e matou mais comunista do que a União Soviética, que vivia um sistema comunista. Na verdade, havia muitos marxistas que, já naquela época, faziam restrições ao tipo de socialismo desenvolvido na Rússia. Alguns chegaram a dizer que a Rússia não tinha nada a ver com o socialismo, que era apenas um outro tipo de sociedade opressora. Stalin, porém, não acumulou tanto poder por causa de suas qualidades pessoais. Como assinalou o pensador marxista húngaro Lukács, o sistema político stalinista era como uma pirâmide. Stalin estava no alto da pirâmide, apoiado por alguns Stalinzinhos menores, que por sua vez se apoiavam em outros Stalinzinhos, e assim por diante. Portanto, na sociedade soviética predominavam as ideias e atitudes stalinistas. Que ideias e atitudes eram essas? A sociedade, a obediência ao que vinha de cima, o repúdio a qualquer crítica vista como sabotagem anti-socialista. Mas será que os marxistas que diziam que Stalin não era um socialista raciocinavam exatamente como os stalinistas, que achavam que quem cometia erros era inimigo dos socialistas? Na verdade, Stalin e seus camaradas de Partido Comunista pareciam sinceramente preocupados com o bem-estar da população e com o desenvolvimento de uma sociedade socialista, mas não admitia a oposição, não aceitavam o debate democrático. O stalinismo não era antissocialista,
o stalinismo era antidemocrático. No entanto, seria possível construir uma sociedade socialista sem democracia, sem haver respeito pelos que pensam diferente? Bom, por incrível que pareça, Stalin era adorado por grande parte do povo soviético, apesar de toda a opressão. Qual seria então a explicação para isso? Em primeiro lugar, durante o governo de Stalin, a vida do povo russo realmente melhorou. O Estado investia pesado para resolver os problemas sociais, construiu casas e apartamentos para acabar com as favelas, preparou alojamentos para que nunca mais houvesse mendigos dormindo na rua. Todas as crianças dos países puderam ir para a escola e de graça. Pela primeira vez, o mais humilde camponês era atendido pelos médios. Ao contrário do Ocidente capitalista daquela época, quase todas as mulheres soviéticas estudavam e trabalhavam, inclusive como engenheiras, motoristas de caminhão, geólogas, soldadores, entre outros. Os planos econômicos organizaram a mão de obra, o desemprego simplesmente acabou, também não havia inflação, cada trabalhador tinha certeza de que viveria com uma segurança mínima, de que comeria todos os dias, de que seu filho iria à escola, de que não teria de mendigar quando ficasse velho. Com todos esses progressos, as pessoas tendiam a se acomodar. A maioria achava que tudo aquilo estava acontecendo da melhor maneira possível e que, portanto, Stalin tinha a mesma razão. Em segundo lugar, ninguém podia ficar informado sobre algum erro de Stalin, simplesmente porque o governo impedia qualquer crítica. Havia uma propaganda maciça para convencer todos os soviéticos que Stalin era um governante maravilhoso, um líder democrata, o, entre as guia gentil dos povos. Fecha aspas. Nas datas oficiais, milhões de pessoas desfilavam com o retrato de Stalin e cantando hinos em louvor ao infalível líder soviético. Desenvolveu-se um verdadeiro culto à personalidade de Stalin. Na Revolução de 1917, os operários e camponeses tinham sido o sujeito da história. Agora era o objeto. O sujeito da história era Stalin e o partido. Bom, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Nós finalizamos mais um capítulo. Então, assim, o capítulo é óbvio que tem muito mais coisas, mas a gente procura focar no que acreditamos ser mais importante. Mas o livro, como eu falei, está à disposição de vocês. Se vocês quiserem se aprofundar mais, fiquem à vontade. E para finalizar nossa aula, vou estar passando esse exercício. Em nossa próxima aula, nós iremos falar sobre as rebeliões na República Velha. Vamos falar as rebeliões que aconteceram no Brasil. Bom, o exercício está aí para vocês.
Primeira questão é: explique o que caracterizou a Revolução Democrática Portuguesa. O que eram os soviéticos? O que mudou imediatamente na Rússia depois dos acontecimentos de novembro de 1917? Explique o que caracterizou a Revolução Proletariada. Diga quais foram as diferentes medidas adotadas pelo governo provisório chefiados por Goering e depois pelos soviéticos liderados por Lenin em relação à questão agrária e à continuação da Rússia na guerra. Finalizamos nossa aula por hoje. Tenha todos um ótimo dia, uma ótima noite, uma ótima semana.